Olá, pessoal! A nossa aula hoje vai ser sobre princípio multiplicativo. Ele faz parte das combinações e arranjos e permutações, tá? Permutações significa trocas. Espero que vocês prestem bastante atenção e que ele seja de grande valia para vocês. É super interessante e também facilita bastante a vida de todos nós. Vamos começar? O que vocês acham? Bora lá? José e João resolveram decorar um boneco de neve. Olha o boneco de neve deles. Eles encontraram os seguintes itens: três tipos de chapéu, né? Um chapéu de vaqueiro, uma cartola e um gorro. Dois tipos de adereço para o pescoço, né? Um cachecol e uma gravata borboleta. E três tipos de adereço para o boneco segurar: uma pá, uma vassoura e um conjunto de bexigas. Vamos começar nossas combinações? De quantas maneiras diferentes eles podem decorar o boneco de neve? Tá aqui o nosso boneco de neve e todos os utensílios que ele tem para fazer essa decoração. Eu vou começar com a pá. Vou colocar a pá aqui, nessa posição ela não fica legal. Vou colocar ela encostadinha no boneco. Bom, a pá eu posso combinar com o chapéu de vaqueiro e com o cachecol. Essa é uma combinação possível. Mas eu posso trocar o chapéu, colocar a cartola. Outra combinação possível. Vou tirar a cartola e colocar o gorro. Mais uma combinação possível. E se eu trocasse o cachecol e colocasse a gravata borboleta? Eu poderia combinar com o chapéu de vaqueiro. Mais uma combinação. Ou com a cartola. Outra combinação. Ou com o gorro. Mais uma combinação. Eu não quero usar mais a pá. Eu vou usar agora a vassoura. Ela nessa posição também não fica legal. Vou colocar ela encostadinha assim. Vamos usar com o cachecol. Agora eu vou colocar o chapéu. Chapéu de vaqueiro. Mais uma combinação possível. Vou trocar. Colocar a cartola. Outra combinação possível. Vou tirar e colocar o gorro. Mais uma combinação possível. E se eu trocasse o cachecol pela gravata? Essa combinação nós não fizemos ainda. Então, eu tenho outra combinação. Vou trocar o gorro pela cartola. Outra combinação. E vou trocar a cartola pelo chapéu de vaqueiro. Mais uma combinação. Então, eu tive 6 combinações e 6 combinações. Agora, eu não quero usar mais a vassoura, eu quero usar as bexigas. A bexiga com a gravata borboleta. Vamos lá. Primeiro, com o chapéu de vaqueiro. Uma combinação. Depois, com a cartola. Outra combinação. Mais uma vez, trocando, vamos colocar o gorro. Outra combinação. E se eu não quiser usar mais a gravata borboleta, eu quiser usar o cachecol? Com as bexigas, eu não usei ainda. Eu posso usar com o chapéu de vaqueiro, uma combinação, com a cartola, mais uma combinação e com o gorro. Essa é a última combinação possível. Se vocês observarem, nós temos 9 combinações de um lado e 9 combinações no outro, totalizando de quantas maneiras diferentes ele pode decorar o boneco de neve? De 18 maneiras diferentes. Então, agora nós vamos aprender a representar por meio do diagrama de árvore, tá? Ele é mais conhecido dessa forma. O que é que nós vamos fazer?
nós vamos elencar pelo menos alguns dos elementos. Eu coloquei aqueles que o boneco de neve vai segurar: a pá, a vassoura e as bexigas, tá? E vou distribuir para cada um deles outros adereços. Que outros adereços são esses? O cachecol e a gravata borboleta. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar o cachecol. Agora eu vou colocar a gravata borboleta. Era só isso que a gente precisava combinar no nosso boneco de neve? Não, né? Tinham aqueles chapéus. Eram quantos chapéus? 3 chapéus. Então eu tenho 3 combinações para cada tipo de adereço do pescoço. Certo? Então vamos colocar aqui os chapéus de vaqueiro, as cartolas e os gorros. Agora vamos contar quantas foram as possibilidades da gente poder arrumar esse bonequinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais uma vez, nós encontramos aqui 18 maneiras. Mesmo problema, José e João resolveram decorar o boneco de neve. Eles encontraram os seguintes itens. Agora que vai ser o mais interessante para mim e Yolanda. Que vocês conheçam esse princípio aqui, ó. Eu tenho 3 tipos de chapéus, 2 tipos de adereço para o pescoço e 3 tipos de adereços para ele segurar. Então, o que eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar o princípio multiplicativo. E ele tem esse nome de princípio multiplicativo justamente porque se trata de uma multiplicação. 3 vezes 2 é igual a 6. E 6 vezes 3 é igual a 18. Olha lá, as mesmas 18 maneiras da gente poder decorar esse boneco de neve. Então, o nosso princípio multiplicativo ele é muito importante até para que a gente não precise fazer o diagrama de árvore em todos os exercícios. Em alguns a gente ainda vai precisar fazer, eu vou mostrar por quê, tá bom? Mas você deveria comprar sapatos novos, uma nova camiseta e um par de calças. Estes são os modelos disponíveis. Então, ela tem uma botinha esportiva e um tênis, uma camiseta preta, uma verde água e uma azul. E uma calça preta e uma calça jeans clara. Faça um diagrama de árvore, aí realmente ele está determinando que se faça o diagrama de árvore, e determine quantas opções de compra a Márcia tem. Então, na hora que a gente vai fazer o diagrama de árvore, o que a gente tem que lembrar? No diagrama, vamos começar lá com os adereços para os pés, a bota e o tênis. Eu tenho que combinar com quantos tipos de camisetas? 3 tipos de camisetas. 3 camisetas para a bota ou 3 camisetas para o tênis. E tem que combinar com quantos tipos de calça? 2 tipos de calça. A preta e a jeans, a preta e a jeans, certo? Assim eu fiz o meu diagrama de árvore. Mais uma vez, eu posso usar o princípio multiplicativo ou apenas somar. 2 vezes 3 são 6 e 6 vezes 2 são 12. Quando eu falo somar, eu me refiro aos elementos que eu tenho aqui embaixo. Ó. A combinação da bota com a camisa verde, água, né? Verde água, que outro verde é feio. Com preto é uma combinação. A combinação da bota com a camiseta azul e com a calça preta é outra combinação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 combinações possíveis. Então, de qualquer forma, usando o princípio multiplicativo ou o diagrama de árvore, nós temos 12 combinações possíveis. A família Santos quer renovar sua casa. Você quer deixar sua casa colorida e selecionou várias opções. Então, vamos lá. O telhado. Eles querem usar o telhado com dois tipos de cores. Ou um telhado azul ou um telhado vermelho. As paredes, né? Eles querem usar as paredes com algumas opções. Ou amarela, ou cinza, ou branca. E as janelas? As janelas, segundo a família Santos, elas podem ser ou verdes, ou vermelhas, ou azuis. Mais uma vez, você pode fazer o diagrama de árvore, mas também pode usar o princípio multiplicativo. Eu ainda vou estar usando o diagrama de árvore com vocês, tá? Só para que vocês aprendam. Então, o telhado tem quantas possibilidades? Tem a azul e tem a vermelha, tá? Para esses telhados, para cada possibilidade, eu posso distribuir 3 paredes, não é isso? Então, eu tenho 3 paredes aqui e 3 paredes aqui. Que paredes são essas? Parede amarela, cinza e branca. Ou parede amarela, cinza e branca, só que com o telhado vermelho. Falta eu distribuir quem agora? As janelas. São quantos tipos de janela? 3 cores de janela? Então, nós vamos colocar 3 espacinhos para cada janela. Colocando, vamos fazer a distribuição. Janela. Pode ser verde, verde, em todas elas, ó. Vejam que são combinações diferentes, ó. Telhado azul, parede amarela, janela verde. Telhado vermelho, parede amarela, mas aí a janela é verde. O telhado fica diferente. Telhado azul, parede cinza, janela verde. Embora o telhado e a janela sejam iguais, a parede já é cinza. Então, vamos distribuir todas as janelas verdes. Todas distribuídas, agora vamos distribuir as vermelhas. Algo me diz que essa casa vai ficar muito cheguei. Pelo menos para mim, né? Eu gosto mais de cores neutras. Coloquei aqui. E agora eu vou distribuir a última cor de janela, que é a janela azul. É mais um tipo de exercício em que eu posso aplicar tanto o diagrama de árvore como o princípio multiplicativo. Eu vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 tipos de combinações usando o telhado azul. Se eu tenho 9 tipos usando o telhado azul, quantos tipos eu terei com o telhado vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 combinações com telhado vermelho. 9 mais 9 são novamente as 18 maneiras. Só que como eu posso fazer pelo princípio multiplicativo, eu poderia ter feito 2 tipos de telhado vezes 3 tipos de parede multiplicado por 3 tipos de janela. 2 vezes 3 são 6 e 6 vezes 3 são 18, os mesmos 18 que nós tínhamos encontrado antes.
Maria tem 3 blocos de emojis. Agora sim, esse é muito interessante que vocês vejam. Porque existem alguns casos em que nós não vamos usar o princípio multiplicativo. Nós vamos arranjar, não é uma combinação, é um arranjo. Pode ocupar a primeira posição, pode ocupar a segunda, pode ocupar a terceira. Neste caso, a gente tem que fazer uma distribuição ou uma permutação. Permutação eu vou ensinar para vocês posteriormente, quando vocês estiverem lá no ensino médio, quando vocês estiverem estudando análise combinatória, e vocês vão ver fatorial, vão estudar permutação com um pouquinho mais de atenção. Mas por enquanto a gente vai fazer assim, bem simples mesmo, tá? Então os emojis que a Maria tem são esses. O indiferente, o emoji feliz e o meio tristinho, tá certo? A pergunta é, ela se perguntou de quantas maneiras ela poderia colocar esses emojis lado a lado, ou seja, trocando as posições deles. Quando eu estou trocando posições, eu estou falando de permutações, tá certo? Então, vamos lá. São quantos emojis mesmo? 3. Então, eu tenho um espacinho para 3. Eu posso colocar nessa ordem aqui. A indiferente, o sorridente e o tristonho. Mas eu poderia também colocar nessa outra ordem o mesmo indiferente, só que inverter. Colocar o tristonho antes e o alegrinho por último. Tá vendo, ó, que eu inverti os dois? São duas maneiras diferentes. Bom, aí vocês vão falar assim, pronto, professora, acabou. Não, eu posso também colocar o feliz, não posso colocar o feliz como primeiro? Lado a lado, ele primeiro e os outros depois? Então, vamos lá. O sorridente, o indiferente e o tristonho. E posso fazer a mesma coisa aqui, ó, manter o sorridente aqui, só que no caso, o meu tristonho vem antes do indiferente. Acabaram todas as maneiras possíveis que eu posso colocar lado a lado? Não, porque nas duas maneiras que nas 4 maneiras que eu encontrei até agora, eu tenho o indiferente primeiro ou o feliz primeiro. Em nenhuma delas eu tenho o tristonho primeiro, então eu posso colocar também o tristonho em primeiro lugar. Colocar o tristinho, aí eu venho com o alegre e deixo o indiferente por último. Ou colocar o tristinho, o indiferente e o alegre por último. O que eu estou dizendo para vocês é que nesse caso não é uma combinação, é uma permutação. Eu estou trocando as posições. Quando isso acontece, eu quero, por favor, que vocês entendam muito isso. Eu tenho quantos emojis no total? São 3 emojis. Cada um desses 3 emojis poderia ocupar a primeira posição, não poderia? Poderia ser ou indiferente, ou sorridente, ou tristonho. São 3 possibilidades que eu tenho, certo? Muito bem. 3 possibilidades. Agora, na segunda posição, quantos emojis eu tenho para distribuir? Os mesmos 3? Não, porque um já vai estar lá na primeira posição. Eu coloquei ou o tristonho, ou o alegre, ou o indiferente. Um deles eu tenho que tirar, porque já vai estar na primeira posição. Então, para a segunda posição, me sobram 2 possibilidades. E nesse caso, quando isso acontece, quantas possibilidades sobraram para colocar na última posição? Sobrou uma possibilidade. Novamente se trata de multiplicação, mas vejam que é diferente. Por quê? Porque eu estou arranjando, eu estou organizando, eu estou trocando as posições, tá? Isso é fatorial.
Isso é um 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, tá? 3 vezes 2 são 6. E 6 vezes 1 são 6. Portanto, nós temos 6 maneiras diferentes. Ah, professora, então em tudo eu só preciso fazer o fatorial? Não, tem casos que não. E esse é um caso. Esse caso eu trouxe porque ele é um pouco mais complexo. 4 turmas lá do Leonardo, a turma A, a B, a C e a D, vão disputar um torneio de futebol. De quantas maneiras diferentes pode-se ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar no torneio? Lembra lá dos emojis? Lá nos emojis você tinha 3 emojis que você podia trocar de lugar ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira posição. Não sobrava emoji nenhum. Neste problema, eu tenho 4 turmas. 3 delas vão estar no primeiro, segundo e terceiro lugar. A quarta turma não vai estar. Então, neste caso, eu não posso fazer o fatorial. Eu tenho que fazer a seguinte distribuição. Vou imaginar aqui o pódio, tá? Aqui é a turma A, B, C e D e o meu pódio. Vamos imaginar que eu tenha quantas possibilidades para estar no terceiro lugar? Para estar no primeiro lugar? Pode ganhar ou a turma A, ou a turma B, ou a turma C, ou a turma D, não é isso? Tá. São 4 possibilidades. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, beleza? E quem pode ocupar a segunda posição? Quem pode ocupar a segunda posição? Se, por exemplo, eu coloquei a turma C, vai, aqui no primeiro lugar. Quantas turmas sobraram para o segundo lugar? 3 turmas. Beleza. Vamos colocar a turma C aqui de volta. E agora eu já tenho uma turma no primeiro e outra turma no segundo. Sobrou quantas turmas para eu colocar no terceiro lugar? 2 turmas, tá? Então, nesse caso aqui, você faz a permutação, mas alguém vai acabar sobrando, tá bom? Então, 3 vezes 4 são 12 e 2 vezes 2 são 24. Ah, professora, acho que agora eu entendi. Então, mesmo que sobre, eu faço a permutação, eu faço as trocas, eu multiplico e eu vou encontrar do mesmo jeito. Não. Olha esse caso aqui. 4 amigos, Felipe, Sandra, Carlos e Ana, vão formar trios para cantar no festival da escola. Eu quero saber quantos trios diferentes podem ser formados. Eu não quero saber quem vai fazer primeira voz, segunda voz, nem terceira voz, nem quem vai ficar à esquerda, quem vai ficar no meio, nem quem vai ficar à direita. Eu quero saber quantos trios diferentes eu posso formar. Então, eu vou escrever o nome dessas pessoas aqui, tá? Felipe, Sandra, Carlos e Ana. Eu vou colocar o Felipe em 3 duplas. Por que em 3? Em 3 trios. Por que em 3 trios? Porque o Felipe é uma pessoa só e ele só vai ter trios, certo? Aí ele pode. Eu posso colocar a Sandra no outro. Aí a Sandra foi para outros 2. Aí eu posso colocar o Carlos. Aí o Carlos foi para mais um. Aí eu posso colocar a Ana. A Ana foi para mais um. Aí alguém pode pensar assim, professora, mas a Ana não está em primeiro em nenhum deles. Mas o problema não pede para estar ninguém em primeiro. Ele quer saber de quantos trios diferentes podem ser formados. Eu tenho o trio Felipe, Sandra e Carlos. Se eu colocar o Carlos em cima e o Felipe embaixo, continua sendo as 3 mesmas pessoas que vão estar formando o trio. Então, neste caso, a gente não pode aplicar esse princípio. A gente até aplica, mas de uma maneira muito mais complexa e que eu não vou explicar para vocês agora. Tá certo? Eu vou fazer só a distribuição, como vocês viram. E por que que eu não vou aplicar o princípio multiplicativo aqui do jeito que eu estou ensinando para vocês? Simplesmente porque ele não especifica a ordem. Não é dita a ordem que deve existir.
Portanto, tanto faz se um está lá da esquerda, o outro está à direita, o outro está no meio. Não importa. São três pessoas diferentes formando o trio, tá certo? Então, eu posso formar 4 trios apenas. De quantas maneiras diferentes 3 pessoas, Maria, Ana e Carlos, podem posicionar-se numa fila do banco? Aí é outra coisa. Quando você está numa fila, você pode se posicionar ou à frente, ou atrás, ou no meio. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes eles podem se posicionar. Ora, vamos colocar os 3 bonitinhos aqui. Eu posso colocar um primeiro, outro segundo, outro terceiro, inverter. Então, eu tenho quantas possibilidades para estar lá na frente da fila? São quantas pessoas na fila? 3. Tenho quantas possibilidades para estar lá na frente? Lá no primeiro lugar. Tenho 3. Tá, uma já está lá no primeiro lugar. Quantas sobraram para ficar no segundo lugar? 2. 2 já estão no primeiro e no segundo lugar. Quantas sobraram para ficar no terceiro lugar? Uma. Olha o princípio multiplicativo aí de novo. 3 vezes 2 são 6. E 6 vezes 1 são 6. Existem 6 maneiras diferentes de posicionar essas 3 pessoas na fila. Sétimo problema. Gabriela quer arrumar os porta-retratos de sua casa. Ela tem 4 fotos: a de sua mãe, de seu pai, a sua e a de seu irmão. De quantas maneiras diferentes ela poderá organizá-los lado a lado na estante? Novamente está falando em uma coisa, em ordem. Se está falando em ordem, existe primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, nesse caso, eu posso fazer um princípio, aí sim, eu posso fazer o meu fatorial. Por quê? Porque eu tenho 4 quadrinhos, certo? Tem a mãe, o pai, a Gabriela e o irmão. Para ocupar aquele primeiro quadrinho lá que está à esquerda, coloquei a mãe. Mas eu também poderia ter colocado o pai, poderia ter colocado a Gabriela, ou poderia ter colocado o irmão. Portanto, eu tenho 4 possibilidades para colocar aqui, nessa posição que o quadrinho tá, o quadrinho da mãe. Tá. Aí já coloquei uma pessoa lá. Sobraram quantas possibilidades? 3 possibilidades. Já coloquei outro quadrinho, já saíram 2 quadrinhos. Restam quantos quadrinhos para eu organizar? 2 quadrinhos. Já organizei 3 quadros, sobrou então um quadrinho. Vamos multiplicar? Isso é um 4 fatorial. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 2 é igual a 24. E 24 vezes 1 é igual a 24. Tudo bem, gente? Bem simples, né? Então, espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? E que eu desejo para vocês um grande beijo, muita paz e muita saúde para vocês. Até a nossa próxima aula.